Olá, sejam bem-vindos os que estão nos assistindo agora, dando a sua preferência. Eu sou Márcio Priolano, presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. De novo, sejam muito bem-vindos à estreia do novo programa da CNSEG no YouTube. O Que Seguro é Esse? É o nome do nosso novo programa. Serão entrevistas curtas, muito práticas, de uns 40 minutos, no máximo. E o nosso objetivo é de abordar e explicar o conteúdo de produtos de seguros que tem se destacado na preferência da população. Para a estreia desse programa, hoje vamos tratar da responsabilidade civil. Um seguro, cujo nome, cuja denominação, talvez não diga muito sobre a sua importância na nossa vida diária. Vocês vão ver que tem muita importância. Por exemplo, quem já ouviu falar sobre uma placa de estabelecimento comercial que pode cair sobre um transeunte? E que esse evento pode gerar processos judiciais contra o proprietário. Ou mesmo um acontecimento catastrófico, como foi o de Brumadinho. O popular RC, de responsabilidade civil, tem crescido muito no Brasil. Nos últimos 5 anos, enquanto na média anual, o conjunto de seguros de danos e responsabilidades a que este ramo pertence cresceu 2,7%, 2,7% média anual. O RC cresceu muito mais do dobro, cresceu 5,5%. Bem, para esclarecer e debater as coberturas para esses eventos de RC, trazemos 2 competentes e experientes profissionais. São eles, o meu colega Danilo Silveira, que é diretor executivo da FENSEG, e o Gustavo Galrão, presidente da subcomissão de linhas financeiras da FENSEG e diretor de Financial Lines da Allianz Seguros. Antes de passar a palavra para essas feras, e para quem ainda não conhece, a CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, é a entidade associativa das empresas do setor segurador. Sejam elas seguradoras, sejam elas entidades de previdência privada aberta, sejam elas entidades de capitalização e também as empresas de saúde suplementar. A FENSEG, eu já citei aqui, que é a Federação de Seguros Gerais, que o Danilo Silveira representa, a FENAPREV, que é a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENASaúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar, e a FENACAP, que é a Federação Nacional de Capitalização. Antes de passarmos ao bate-papo, um lembrete. Se você ainda não é inscrito aqui no canal CNSEG, deixe o seu like e ative as notificações para receber nossos avisos de eventos e outros conteúdos relevantes. Feita essa introdução, Danilo Silveira, a palavra é sua. Olá a todos, é um grande prazer e uma honra estar participando desse webinar, tratando aqui dessa importante matéria que é o seguro de responsabilidade civil. Márcio, temos aqui realmente um grande técnico especialista, o Galrão, para nos dar suporte e esclarecer pontos relevantes, mas eu gostaria de, inicialmente, com uma mensagem introdutória, comentar que é uma máxima que o risco e a oportunidade, eles caminham juntos, né, em qualquer empreendimento, em qualquer negócio. E o risco é a nossa matéria-prima. E, particularmente, no caso do responsabilidade civil, que se colocou muito bem, a gente fala vulgarmente que é o RC, é muito interessante que ele, diferente dos seguros de danos, no qual nós vamos fazer um seguro de um objeto, de um bem, de um carro, de uma casa, de uma empresa, você pode avaliar o quanto custa a reposição e o reparo. No caso do RC, você está falando em terceiros, ou seja, existe um risco que vai se causar a alguém ou algum bem
que a gente simplesmente não pode prever, né? Quer dizer, não todo acidente tem essa característica, mas no caso da responsabilidade civil, ainda isso se torna muito mais desafiador. Portanto, eu queria, por intermédio dessa introdução, dizendo dessa caracterização do que você pode causar danos a terceiros, tanto corporais como materiais, que é um grande desafio, uma grande questão para gerenciar os riscos, né, que a gente tem na vida, tanto empresarial quanto pessoal. Eu acho importante, gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Galvão, já lançar um questionamento para ele falar um pouco da importância do seguro de responsabilidade civil e comentar sobre as modalidades de seguros que tem disponíveis, né, para as diversas situações. Então, por favor, se o Galvão pudesse comentar isso. Obrigado. Danilo, primeiramente, agradecer ao convite, que eu fico muito honrado aqui de participar desse webinar, junto à CNSEG, a convite aqui do Dr. Márcio, do Dr. Danilo também. Respondendo aqui de maneira mais objetiva possível, bom, como o Danilo bem colocou, diferente de outras modalidades de seguro de propriedade, existe uma complexidade adicional nos seguros de responsabilidade civil, que é exatamente a gente mensurar a exposição que nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, temos, né, no nosso dia a dia pessoal ou até mesmo no nosso dia a dia profissional, né? Não existe uma mensuração de um valor de uma propriedade, no caso de um carro, de uma casa ou uma fábrica. São valores muito mais subjetivos, exatamente porque o princípio geral do seguro de responsabilidade civil é indenizar terceiros que, eventualmente, são prejudicados por alguma ação nossa, novamente, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Comentando aqui um pouquinho de como que o seguro de responsabilidade civil é estruturado hoje aqui no Brasil, basicamente, a Superintendência de Seguros Privados, né, a SUSEP, nosso órgão regulador, ele divide o seguro de responsabilidade civil em 5 grandes blocos, né? Então, a gente tem alguns seguros, uns blocos mais específicos, como, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil de administradores, que a gente vai comentar um pouquinho adiante o que ele significa, para que ele serve. Um segundo bloco que nós temos é do seguro de responsabilidade civil profissional. Nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre eles, mas, no geral, ele é o seguro que vai cobrir possíveis perdas que pessoas físicas ou jurídicas têm numa eventualidade de uma falha profissional. Então, por exemplo, um médico que comete uma falha profissional, um erro médico, tanto num diagnóstico ou no momento de uma cirurgia. Você tem também, por exemplo, advogados que eventualmente podem perder o prazo para responder a um processo, causando aí um prejuízo financeiro para os seus clientes. Engenheiros, né, uma falha de projeto ou uma falha de execução que pode causar aí danos materiais ou até corporais ao cliente ou pessoas que estão ali envolvidas na obra. Um terceiro grupo, né, que a SUSEP traz para o mercado é exatamente o seguro de responsabilidade civil para riscos ambientais, né? Então, aquele risco de tanto poluição súbita, né, o Dr. Márcio ele até comentou essa catástrofe de Mariana, né, que foi, e tivemos não só o de Mariana, mas também de Brumadinho, bastante significativo. Então, o RC profissional ele considera esse tipo de evento, e também para gradual, né? Então, ambos, sendo súbito aquilo que logo depois, os danos causados até 36 horas depois do evento, e após isso seria considerado aí como uma poluição gradual. E até uma característica interessante da gradual é que muitas vezes você não sabe que está acontecendo uma poluição, né, um dano ambiental, e só descobre depois de um longo período de tempo, às vezes mais de ano,
e aí na descoberta você vê que causou um dano para trás, o seguro de RC ambiental, ele serve exatamente para isso. Temos também um quarto bloco, esse um pouco mais recente, né, mais novo, que é o seguro de responsabilidade civil para riscos cibernéticos, conhecidos aí como cyber risk, cyber liability, e já está começando a ficar popular aqui no Brasil também. E aqui o objeto central desse seguro, ele é de cobrir principalmente as pessoas jurídicas, né, mas obviamente com o benefício das pessoas físicas, para cobrir eventos de vazamentos de dados pessoais, né? Então, as empresas, a grande maioria das empresas trabalham com bancos de dados, sejam das pessoas que trabalham dentro da empresa, ou dos seus clientes, dos seus fornecedores, alguns dados médicos, no caso aí de empresas de diagnóstico, hospitais, planos de saúde, e outros tipos de dados sensíveis, ou até mesmo não dados sensíveis, dados bancários também, né? Existe hoje uma legislação bastante extensa aqui no Brasil, trata de responsabilidade para essas empresas, né, para que elas protejam muito bem os dados dos seus clientes, e esse seguro ele serve também como uma válvula de escape, né, como uma transferência desse risco para as seguradoras numa eventualidade de um vazamento de dados. O quinto bloco... Gustavo, posso te interromper um minuto? Claro. Deixa assim, você tá explicando, acho que está ficando bem claro, né, para quem está assistindo, mas fica uma pergunta assim, martelando aqui, assim, né, na minha cabeça, que acho que é uma coisa de interesse comum. Para quem conhece, mesmo de longe, o seguro de responsabilidade civil ele é muito, muito, muito frequente em países como os Estados Unidos e a Europa inteira. A gente até tem notícia e brinca, né, que nenhum americano que tem uma casa deixa de fazer um seguro de RC para se algum transeunte estiver passando na calçada dele escorregar no gelo, ele não limpou, ele pode sofrer um dano muito, muito forte. Né? Lá tem RC para tudo, né? Você sabe disso. E tem outro aspecto interessante também, é que no caso do automóvel, a parte, não é, Danilo, no seguro tipicamente americano, dos Estados Unidos, ele é muito menos casco e muito mais RC, né? Por conta exatamente também disso. Né? Primeiro que o valor do automóvel lá é bem menor que no Brasil, e lá também o RC é desse tamanho. Você acha, Gustavo, que o RC está começando, pode começar a ter, com esse crescimento, padrões de comportamento cultural como a gente vê nesses países, eu estou enxergando muito? Uma ótima pergunta. Na verdade, assim, uma boa parte do fator que é considerado pelas seguradoras quando elas estão analisando o risco, né, para oferecer o produto e precificá-lo corretamente, é exatamente isso que a gente chama de cultura litigiosa de cada um, que existe em cada um dos países. E, de fato, assim, o mercado americano, norte-americano, é onde a gente vê uma das maiores culturas de litígio, né? Então, qualquer coisa errada, né, é muito comum que as pessoas que estão passando em volta anotam e vão litigar esse assunto. Os Estados Unidos realmente é uma exceção, acho que em relação a todos os outros países. Alguns países como Inglaterra e Austrália também, que tem essa questão do direito common law, eles acabam tendo um nível de litígio muito maior, né? Mas isso não é diferente assim, não é irrisório, né? Não é um risco muito relevante também para países de direito civil, como é o caso brasileiro. E a gente percebe um aumento no número de litígios de diversas formas possíveis, né? A gente é o país da reclamação trabalhista, a gente é o país da reclamação consumeristas. Isso expõe também essa característica do nosso país, né, do Brasil, em termos de cultura litigiosa. Uma coisa que ainda favorece um pouco o seguro de responsabilidade civil é um pouco do desconhecimento dos direitos das pessoas. Mas também a internet está aí, né, as mídias estão cada vez mais divulgando os direitos das pessoas e as pessoas estão cada vez exercendo mais, né, se tornando mais litigantes. Por isso, realmente, aí mais uma
um fator de importância para as pessoas contratarem mais, e um dos motivos desse mercado estar crescendo nesse ritmo que você muito bem comentou. O Galvão e Márcio, eu gostaria de fazer um comentário que eu julgo relevante, que tem os seguros de responsabilidade civil, eles são acessíveis a toda espécie, toda a população. Nós falamos aqui do seguro do RC familiar, hoje o home office em evidência, as pessoas nas suas casas. Então, o responsabilidade civil familiar, ele permite a cobertura se um cachorro mordeu o vizinho ou tiver um desabamento, aquelas coisas bem corriqueiras que a sofisticação parece que o seguro de responsabilidade civil é somente para empresas, questões mais sofisticadas, e, na verdade, eu gostaria de chamar a atenção que desde uma casa, uma residência, uma pequena empresa, como o Márcio bem falou, que às vezes um letreiro que voa e bate num carro ou atinge alguém, ou alguém que escorrega dentro do estabelecimento, nos condomínios, que podem ter acidentes em piscina, em playground, etc. Então, é muito relevante que o seguro de responsabilidade civil ele tem um alcance muito amplo. Então, nós temos que sempre comentar para que os clientes que têm interesse procurar o seu corretor, os seus especialistas, para terem acesso às modalidades que o Galvão está explicando, desde a mais simples até as mais sofisticadas, né, que eu coloco aí o cyber como talvez o mais a bola da vez em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que o Galvão tem explicado aí com mais detalhes. Então, acho que isso é uma chamada que é acessível e é para todos, né? Na verdade, todas as pessoas físicas, jurídicas, têm que pensar no seguro de responsabilidade civil como uma excelente alternativa de proteção do seu patrimônio. Legal. Deixa eu aproveitar essa questão que você colocou, Danilo, e voltar à questão do cyberisco, né, o risco cibernético, que, Galvão, até por força do imaginário, virou o tema do momento. Né? E muitas vezes as pessoas, isso talvez merecesse que você explicasse um pouco, as pessoas acham que o seguro é uma coisa mágica, né? Que vai resolver todos os problemas, né? Independente do que as pessoas estão fazendo. Isso é na verdade. Né? Então, para tornar prática essa questão para as pessoas, dizer, quando alguém vai fazer um seguro, né, de responsabilidade, por exemplo, para sacrifício, para risco cibernético, ele também tem que ter um preparo direitinho lá. Não pode deixar o computador dele sem firewall, nem nada. Legal. Explica um pouco para a gente, por favor. Isso é uma ótima pergunta também. Bom, você sabe que a seguradora, normalmente, elas são empresas privadas e o objetivo delas é ter lucro, né? Então, nenhum subscritor está a fim de simplesmente dar uma cobertura e está tudo certo. As seguradoras são bastante criteriosas em analisar corretamente a exposição, né? Existem uma série de estudos atuariais por trás, né, que dão um direcionamento para o subscritor para entender que tipo de risco deve ser selecionado no momento da subscrição e como precificá-lo corretamente. Nesse momento, são apontados alguns pontos de subscrição que precisam ser corretamente analisados, né? Então, por exemplo, no nosso caso de riscos cibernéticos, o que é analisado de maneira bastante profunda pelo subscritor é qual é a governança da empresa com relação à proteção de dados, quais são as políticas, quais são os controles internos, se isso está muito bem implementado dentro da empresa, se é uma coisa só que o pessoal do TI resolve, ou se está dentro da cultura da empresa, se é o CEO que ele sabe dessa exposição e endereça corretamente, ele faz um trabalho de que todas as áreas da companhia conheçam a exposição e se protejam contra elas, que tenha treinamentos específicos, por exemplo, para os empregados da empresa não caírem na armadilha do phishing, né? Que é aquele e-mail malicioso, que quantas vezes eu já recebi algumas vezes, acredito que todos nós recebemos aqueles e-mails mal intencionados, aquele SMS dizendo, olha, você ganhou um desconto,
clique aqui para atualizar a senha do teu banco, né? Então, isso é uma coisa que os subscritores analisam, se a empresa ela está engajada em gerenciar essa exposição, e aí é uma série de pontos que são observados, né? E o processo de subscrição, ele começa desde um muito simplificado, o subscritor tem na sua frente algumas ferramentas que já fazem uma primeira análise, né, do risco, dependendo da nota inicial, é uma subscrição mais rápida, mas dependendo da nota, se ela for um pouquinho intermediária ou baixa, a maioria das seguradoras já estão contando com engenheiros de segurança da informação extremamente especializados para prestar quase que uma consultoria para as empresas, né? Mostrando onde estão as vulnerabilidades. Ótimo, então, eu acho que essa questão de tornar prático para quem está assistindo, né? Insisto, para não achar que é assim, né? Que enfim, o seguro ele tem como pressuposto também você ter mecanismo de prevenção, de mitigação de risco, etc. Né? Mas já é o seguinte, a gente prometeu, né, para nós mesmos até, que esse nosso programa ele ia durar 40 minutos, estamos quase chegando lá. Né? Então, eu queria passar agora para o Danilo, uma pessoa experientíssima. Né? Que outras, e depois desse show aí que o Gustavo deu, né, passando por todos os segmentos, enfim, de RC, as principais... digamos, os principais pontos de atenção. Danilo, o que mais você tem a dizer? O que te espera daqui para frente do seguro de RC, você botando a antena do mercado de seguros brasileiro? Bom, Márcio, muito importante é a popularização, o conhecimento da disponibilidade do produto e ter ciência que não é nada muito sofisticado. Por exemplo, o seguro de RC familiar normalmente está acoplado ao seguro da residência. Então, quem vai ter o seguro da residência vai colocar lá um adicional do RC familiar. Já para uma empresa, o dado básico para uma precificação, para apresentar uma oferta, seriam o faturamento, quantidade de empregados, as atividades que a empresa tem, os contratos, os serviços que ela realiza e, obviamente, o quanto ele vai comprar de limite. Então, essa é uma escolha. Como nós falamos do imponderável, de quem pode ser o terceiro, é muito importante que ele tenha uma característica curiosa, o seguro de responsabilidade civil. A taxa que a gente chama, que na verdade não é taxa, é um prêmio, ele é inversamente proporcional ao limite contratado. Quanto maior o limite, menor é a taxa aparente. Então, isso é por quê? Porque é aquilo que a primeira camada é mais utilizada, né, numa queixa. E, além disso, falando em empresa, faturamento, se for uma obra, uma prestação de serviço, qual o tipo de contrato, onde ele é realizado, uma prestação de serviço terceiro, obviamente, sem esquecer o próprio histórico que as pessoas, no caso do profissional, a experiência, tudo isso é levado em conta. Mas uma coisa muito relevante, além de tudo, é que o cliente, ao ter o seguro de responsabilidade civil, ele está recebendo, junto com isso, assessoria numa ação judicial, porque a seguradora é sócia do negócio, ela está junto com esse cliente e ela pode apoiar a estratégia de defesa, eventualmente, o momento de se fazer um acordo, ao invés de deixar aí acontecer uma ação demorada, que consome muito tempo, a seguradora, através da sua rede dos advogados, não na rede, mas aqueles advogados que podem estar assessorando o cliente, podem ajudar na defesa, porque algumas vezes a gente sabe que as reclamações elas não têm o direito efetivo. Então, até no caso de uma boa estratégia de defesa, no qual o segurado pode nem ser responsável pelo ato, a seguradora acabará dando suporte ao segurado. Ou seja, além de ele ter o seguro, ele vai ter um serviço importantíssimo, que é o apoio jurídico que a seguradora vai dar. Isso estaria falando em todos os níveis, tá? Dos seguros mais simples aos seguros mais sofisticados. Olha só, essa questão que o Danilo colocou, eu vou fazer comparação que as pessoas não vão gostar, não, mas é para tornar prático o negócio de novo. Né? É como o seguro residencial hoje. O seguro residencial ele não traz apenas a proteção para as coberturas de raio, explosão, enfim, inundação, aquelas coisas. Está trazendo embarcado, bem que eu costumo dizer,
uma série de serviços, vai vir do chaveiro, né, até você pode fazer o reparo. É a mesma coisa no seguro de responsabilidade civil. Ele não se limita, pelo que o Danilo está comentando, isso é importantíssimo, né, apenas para dar cobertura e prevenção ao que ele trata, né? Mas ele também traz embarcado nele o próprio suporte, importantíssimo, né? Que é exatamente a consultoria dos advogados e por diante. Bem, é chegada a hora da gente despedir, né? A vida é assim mesmo, né? Eu avisei, né? A gente escolheu esse ramo de seguro, RC, exatamente pela diversidade, pela importância que ele tem. Vai ter muito mais, hein? Agora com essas questões de catástrofe. Né? Só quero agradecer aqui muitíssimo ao Gustavo Galrão e ao Danilo Silveira, e mais do que agradecer, enfim, homenagear todos aqueles que estão nos assistindo até agora. Já voltar com muito mais novidade, coisas muito... Ao mesmo tempo que explique que eu seguro, é que trago ele mais para perto, né? De quem usa e quem consome. Que legal? Bem, até a próxima, então. Muito obrigado a todos. Hein?